Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal Politizando e Polemizando. Aqui, o seu anfitrião, TH Historiador. E o podcast de hoje é um assunto muito importante, de extrema necessidade para a saúde sua, trabalhador. Sim, trata-se aqui de esclarecer alguns pontos importantes sobre as horas extras, o excesso delas, o que isso pode causar de mal-estar tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então fica comigo até o final desse podcast para você conhecer aqui um pouco mais do que a legislação fala sobre as horas extras e aí os possíveis danos que o excesso delas pode causar à saúde do trabalhador. Bom, para iniciar é necessário ressaltar que a legislação trabalhista determina vários limites com relação à jornada de trabalho e que eles, se mal administrados, são motivos de frequentes processos trabalhistas. A CLT determina, por exemplo, o limite máximo de 2 horas extras diárias, o que constantemente não é cumprido pelas organizações, criando uma enorme quantidade de processos na justiça. Apenas em alguns casos específicos, essa jornada de 2 horas extras a mais podem ocorrer. Isso quando é previsto em contrato coletivo de trabalho, que é geralmente feito acordado entre o sindicato da classe, a empresa e mais o funcionário. Na inexistência desse acordo coletivo, já fica aí vedado ultrapassar o limite das 2 horas extras diárias. Sabendo-se que a CLT, em seu artigo 58, reza que a jornada de trabalho diária é de 8 horas, sendo 44 horas por semana no máximo. E aí já no artigo 59 da CLT, Constituição das Leis Trabalhistas, a duração do trabalho poderá sofrer acréscimo de 2 horas suplementares, não excedendo 2 horas, mas essa possibilidade apenas pode acontecer caso, aí eu volto lá ao que eu falei anteriormente, acordo escrito entre trabalhador e empregador, ou ainda por meio de contrato coletivo de trabalho, que é o acordo do sindicato. Agora, vamos aqui falar um pouco sobre os efeitos nocivos, ou seja, os malefícios da jornada excessiva de trabalho. E quando eu falo aqui jornada excessiva de trabalho, eu não estou falando de quando você, por algum motivo ou outro, com um imprevisto, a empresa te pede ali, te solicita que você faça as horas extras. Jornada excessiva de trabalho, coisas que se tornam rotina. Você todo santo dia tem que fazer horas extras e também no seu descanso semanal remunerado, que seria o seu DSR, você também está ali sendo coagido pela empresa a estar trabalhando. Então, isso aí é jornada excessiva de trabalho. Ou quando realmente em suas horas de folga você poderia ali descansando e a empresa não lhe permite, impondo cada vez mais jornadas de trabalho pesadas. E a legislação ela diz também que tem que haver aí um limite entre jornadas, tem que ser de no mínimo 11 horas, ou seja, entre um dia de trabalho a outro dia de trabalho, para você ter uma noção, você precisa ter no mínimo 11 horas de descanso. Se não houver, então tem que contar todo o período aí como horas extras. Agora vamos aqui falar um pouco sobre os efeitos negativos na saúde física e mental do empregado. As horas extras excessivas podem levar ao absenteísmo, que seriam faltas, O resultado de problemas de saúde, fadiga ou funcionários simplesmente precisando de uma folga do trabalho. Frequentemente, as ausências precisam ser cobertas por funcionários substitutos, muitas vezes trabalhando horas extras e perpetuando o problema. Trabalhar muitas horas pode definitivamente prejudicar a saúde física do funcionário, mas não é aí que terminam os efeitos negativos. De acordo com pesquisas, longas jornadas de trabalho têm a mesma probabilidade de afetar a saúde mental e provavelmente estão relacionados a menos tempo para relaxar e dormir. Você aí que tem feito, cumprido jornadas excessivas aí, provavelmente você se identificará muito com essa questão de falta de qualidade no seu sono. Por mais que o ditado popular possa dizer que trabalhar duro é sempre a melhor forma de obter resultados, não precisa ser exatamente assim. Trabalhar horas extras afeta o desempenho e a produtividade dos funcionários de maneira negativa. Muito trabalho leva ao estresse e à fadiga, causando uma queda nas habilidades cognitivas, ou seja, na capacidade que o
empregado tem de raciocinar, ele perde a sua capacidade de razão perante ali a atividade que ele está desempenhando, desenvolvendo. Obviamente, esse declínio levará a uma baixa na produtividade, pois o funcionário demorará mais para realizar sua tarefa. O fato é que a produtividade cai imediatamente após o início das horas extras e continua caindo até que aproximadamente em 8 semanas de 60 horas, o trabalho total realizado é o mesmo que teria sido feito em 8 semanas de 40 horas. Ou seja, você, funcionário, sabe bem, sente bem, talvez o seu gestor não, por não estar ali usando de alteridade com você, e você percebe que durante a jornada excessiva ali você tem realmente uma queda de produtividade, uma queda de rendimento, porque você já está aproximadamente 10, 11, 12 horas desempenhando uma atividade exaustiva, cansativa, dolorosa, fatigante, não é mesmo? E é lógico, é normal, você não é uma máquina, você é um ser humano e você precisa de descanso. Aliás, em muitos processos produtivos, as próprias máquinas necessitam de repouso, necessitam de um intervalo, de um descanso, até mesmo para o quê? Para não superaquecer e queimar componentes importantes. Enfim, longas jornadas de trabalho tomam nosso tempo para a vida social. O relacionamento com os entes queridos pode ser prejudicado. Isso aí realmente é um fato muito relevante e que devemos prestar atenção. Quando somos coagidos frequentemente a ter que fazer horas extras, isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida social. Nós perdemos tempo com quem tem família, logicamente, com a sua família, com os seus familiares. Aqueles que estudam ficam incapacitados de desempenhar com qualidade o seu estudo e muitas vezes são obrigados, forçados pelas circunstâncias, a abandonar os estudos para priorizar a demanda da empresa, priorizar os trabalhos. No entanto, quando este funcionário que é ali acometido a uma jornada impetuosa, injusta de trabalho, ele é acometido por uma doença do trabalho ou não, a empresa infelizmente começa a ver a gestão, em muitos casos, nem todos, começa a ver aquele trabalhador como um problema. E assim, na próxima oportunidade de dispensa, logicamente aquele funcionário será dispensado. E não será, em alguns casos, volto a frisar, levado em consideração tudo aquilo que ele desempenhou, tudo aquilo que ele produziu para a empresa. É lógico, muitos gestores pensam da seguinte maneira: lá fora está cheio de gente, minha gaveta está cheia de currículos. Se não está bom para você, pede as contas, outro assumirá o seu lugar. No entanto, no âmbito geral, a empresa tem a perder muito com isso, justamente pelo fato de gerar alta rotatividade e impedindo que, de repente, uma pessoa ela possa desempenhar melhor aquele papel, aquela função, por ter experiência, tempo dentro da empresa, conhecimento necessário das políticas da empresa para poder aplicar de maneira mais ágil e produtiva aquela função. Então aqui, para resumir, eu deixo aqui algumas possibilidades para resolução de conflitos. Cabe ao empregado que se sente ali de alguma forma lesado pela gestão, comunicar, negociar, conversar ali com o seu gestor, pontuar ali as suas necessidades de descanso, de interação social e para poder analisar da melhor forma. Agora, não havendo acordo, cabe a você, empregado então, ou funcionário, procurar um advogado trabalhista para ser melhor orientado sobre qual medida tomar para resolver essa questão. E respondendo aqui uma pergunta muito frequente sou obrigado a fazer horas extras? Bom, a legislação ela vai dizer que depende. Se está ali escrito em contrato de trabalho, se está escrito em convenção coletiva de trabalho e você assinou concordando em fazer horas extras, aí sim você tem que fazer. Agora, se não há isso pré-estabelecido em contrato de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, não, você não é obrigado a fazer e você tem todo e qualquer direito de se negar a fazer as horas extras, se assim você achar conveniente, se assim você não achar vantajoso. Até porque as horas extras ela tem que ter uma contrapartida, não é mesmo?
só a questão do que o governo determina que tem que ser 50% em dias normais e sábado, 50% da sua hora, e domingos e feriados 100% da sua hora, mas se você acha que não compensa, você acha que o valor não vai compensar o seu esforço, o seu desgaste psicológico e físico, você tem todo o direito de se negar. E caso esteja previsto em convenção coletiva de trabalho ou no contrato de trabalho, não pode exceder 2 horas diárias. Então fique bem ciente disso. Somando aí 10 horas semanais ao total aí previsto em lei, né, segundo o artigo 58 da CLT, para você fazer as horas extras. E aí você pode ter um acréscimo disso de acordo com a convenção coletiva de trabalho. Então fique atento, fique esperto, pesquise, leia bastante. Aliás, é muito importante que cada cidadão compreenda as leis que ali o assegura de direitos, né, a ter direitos. E para isso, é bom lembrar que você precisa ser um cidadão consciente dos seus deveres sociais para que assim você seja digno dos seus direitos constitucionais. É muito importante isso. Aliás, essa é a bandeira do programa Politizando e Polemizando. Falar, conscientizar você e a sociedade, lógico, da importância de se cumprir com os seus deveres para que assim você possa reivindicar os seus direitos, estando ali coberto pela razão. E só para pontuar as horas extras, vou pontuar aqui 8 maiores consequências para a empresa. Então você, gestor, empresário, fique atento às 8 maiores consequências das horas extras para a empresa. A primeira é a diminuição do rendimento nas jornadas regulares, né? Então, quando o funcionário ele frequentemente tem que fazer horas extras, isso você pega a primeira semana. Na segunda semana, se você fizer um levantamento do rendimento dele, com certeza, mesmo em horas normais, o rendimento dele caiu por conta disso. E aí você pode analisar, você já está tendo um custo excessivo com as horas extras. E agora isso vai se tornar um ciclo, em muitos casos, vicioso, porque vai demandar cada vez mais horas extras, porque o funcionário cansado não irá produzir adequadamente em tempo normal. O segundo ponto é o aumento dos riscos de segurança, principalmente na indústria, que geralmente é um ambiente de muito acidente de trabalho, justamente por falta ali de atenção. E é lógico, falta de atenção tem muito a ver com cansaço, com estresse, com fadiga, causados em muitos casos pelo excesso de horas de trabalho. Então fiquem atentos a isso. A segurança do seu funcionário é muito importante. O capital humano é o capital mais importante de toda a empresa. Não é o financeiro, e eu explico por quê. Porque se o seu capital humano está doente, ele gera muito mais prejuízo. E, consequentemente, se ele for exposto a riscos e acontecer um acidente de trabalho grave, até mesmo levando à morte, isso causará sérios prejuízos financeiros e judiciais para a empresa. Então, fique atento a isso, empresário e gestor. O terceiro ponto é o aumento da ansiedade, do estresse e perda de qualidade de vida dos funcionários. Isso também é muito importante. Você poderá desenvolver doenças do trabalho, você está comprometendo a saúde desse funcionário quando você o submete a jornadas excessivas de trabalho. Você pode desenvolver, por exemplo, lesões da coluna lombar, pressão, aumento da pressão, alteração da pressão cardíaca, LER, ou a famosa lesão por esforço repetitivo, perda da audição por exposição por longos períodos a ruídos, mesmo com o EPI, porque a função do EPI ali no caso é atenuar, é reduzir para um limite aceitável aquele ruído. Só que em muitos casos isso pode acontecer de proforma, ou seja, aquela situação para inglês ver, que na verdade não está atenuando nada e a saúde está sendo prejudicada. Então fique atento a esses pontos. Ampliação do turnover da empresa. Quando rotinas longas se tornam comuns nos ambientes corporativos, muitos funcionários procuram outros empregos e se demitem da organização. Isso provoca um círculo vicioso, pois os que saem deixam suas atividades para os colegas de equipe,
os quais necessitam se empenhar mais para dar conta do aumento do trabalho, até que outros profissionais sejam contratados. Então você acaba sobrecarregando com isso a equipe ou outros funcionários, tornando ali a qualidade de vida deles muito difícil. E sem contar também que isso prejudica a imagem da empresa perante a comunidade, perante o mercado, perante até mesmo a mídia, porque esses funcionários que saem descontentes justamente por entenderem que estão sendo ali, estão recebendo um tratamento desumano, um tratamento incorreto, logicamente irão ali falar o popular mal da empresa, né? E aí prejudica, compromete certamente a imagem da empresa perante o mercado. Então é outro ponto de extrema importância para ser analisado. O quinto é o aumento do absenteísmo e pedidos de licenças médicas, o que aí já complementa os anteriores aí sobre qualidade de vida, turnover, ansiedade, estresse, enfim. Aqueles que não se demitirem poderão apresentar outro comportamento, que é o absenteísmo. Ou seja, atrasos e faltas farão parte da rotina de muitos empregados insatisfeitos com as longas jornadas. Isso pode ser causado por insatisfação, fadiga ou porque em determinado momento sentiram necessidade de uma folga urgente, antes, logicamente, que a sua mente ou o seu corpo entre em colapso. Pedidos de afastamento e licenças médicas também tendem a aumentar, principalmente por causa dos problemas de saúde mental e física mencionados aí anteriormente. O sexto ponto é a dependência financeira de funcionários em relação às horas extras. Horas extras de trabalho são 50% mais caras do que normais em dias úteis e 100% em domingos e feriados. E isso, com certeza, muitos funcionários acabam incluindo esses rendimentos no orçamento, servindo como garantia para compras, parcelamentos, dívidas e outras obrigações. Contudo, quando a empresa deixa de solicitar horas extras, estes empregados podem se sentir pressionados financeiramente, e isso traduz em aumento do estresse. Sem falar que muitos podem querer esticar o expediente, mesmo que não seja preciso e, em muitos casos, autorizado, postergando ou procrastinando atividades para depois do horário normal de trabalho. Então fica atento aí, senhor gestor. A sua equipe pode estar te dando volta, porque quando acabar a hora extra, aqueles que gostam muito de fazer as horas extras excessivas ali e tudo mais, certamente ou diariamente podem também ali estar procrastinando as atividades para forçar a hora extra. É uma coisa aí que o empregador tem que ficar atento também. Por isso, tudo tem que ser bem relacionado, tudo tem que ser bem medido, dosado. A sétima pontuação aqui é a perda da qualidade das horas trabalhadas. Isso aqui é muito evidente e até nos outros pontos anteriores já foi falado. É justamente o funcionário não tem aquele rendimento adequado, necessário, justamente pelo cansaço, pela fadiga, pelo estresse. O oitavo são os problemas com a legislação trabalhista. Esse aqui, então, é realmente de se atentar muito. No Brasil não se pode realizar mais do que 2 horas extras por dia, sendo no máximo 10 horas extras por semana, exceto quando houver acordo escrito, contrato coletivo de trabalho ou por meio de força maior para concluir projetos ou serviços inadiáveis ou quando possam incorrer prejuízos. Mas isso não pode se tornar uma rotina, entenda bem. Apenas por motivos de força maior. Quando essa força maior é frequente a toda semana, todo mês, diariamente, já não é por força maior, é um vício. E aí está incorrendo em incompatibilidade com a CLT, o que, com certeza, encontrará um funcionário descontente e muitas vezes sabedor das leis, dos seus direitos legais, que irá correr aí o famoso correr atrás, dos seus interesses particulares. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, é importante planejar bem as tarefas diárias, semanais das equipes. É de fundamental importância que não haja erros excessivos ou rotina de erros em planejamento de produção, de projetos, porque isso
levará ao círculo vicioso das horas extras. E aí todo esse caminhão, todo esse aparato de consequências nocivas à saúde tanto da empresa, como muito mais importante, à saúde do trabalhador. Fica aqui o meu obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando, que curtem, que interagem com os conteúdos do canal Politizando e Polemizando e do perfil no Instagram, TH Historiador, e no Gather também. Compartilhe cada vez mais em suas redes sociais, vamos engajar mais pessoas e mostrar a relevância, a importância desse projeto. Você que tem alguma ideia e gostaria de compartilhar conosco aqui a equipe do Politizando e Polemizando, é só você postar com a hashtag Politizando e Polemizando. Nós iremos ver, apreciar, entrar em contato e ali auxiliar ou ajudá-lo da melhor forma possível também a divulgar a sua ideia ou até mesmo a sua sugestão aqui de melhoria para o programa também é muito bem-vindo. Forte abraço e até o próximo podcast.